Olá, queridos alunos, tudo bem? Animados para a videoaula de hoje? Olha, hoje o tema é muito interessante, muito interessante. E eu começo esse tema com uma pergunta, vai mexer com você, vai mexer com a sua família, vai mexer com o que você acredita até aqui e vai te ajudar a alinhar a sua fé em relação à palavra de Deus. Porque aqui nós estudamos a palavra de Deus, não a palavra do homem, né? Eu começo com uma pergunta. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por que alguns dizem que muitos ou alguns passarão toda a eternidade no inferno, em um inferno em chamas? Vamos ver o que a Bíblia diz? Então, eu quero começar com você lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu estou aqui com o meu computador aberto para poder seguir meu esboço, para a gente manter o foco. Romanos 6, 23 diz assim, Romanos 6, 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A primeira razão para não acreditar que a pessoa estará vivendo eternamente no inferno, como alguns ensinam, é que o salário do pecado é a morte. Isso é a Bíblia quem diz. E não vida eterna no inferno. Os ímpios não possuem a vida eterna. Eles não possuem, sabe por quê? Porque a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas é um presente para quem? Para aquele que andar com Jesus. Aqueles que estarão no inferno, queimando eternamente, é porque não andaram com Jesus. Então, como receberão este presente? Mesmo sendo no inferno, vivendo eternamente. Todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Sabe, queridos, quando a pessoa rejeita o dom de Deus, ela rejeita a vida que Deus tem para ele. Ela rejeita os planos que Deus tem para ele. Em consequência, ela rejeita a vida eterna. E ela aceita no lugar da vida eterna a morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e não vida eterna no inferno. Vamos ver mais uma afirmação de por que a Bíblia não nos dá margem para crermos em vida eterna longe de Deus, em qualquer outro lugar. Então vamos lá. Porque o castigo eterno, preste atenção nisso aqui, o castigo eterno perpetuaria e imortalizaria o pecado. Se eu creio que a pessoa vai ficar vivendo eternamente em um outro ambiente, eu estou dizendo que este castigo, ele está perpetuando e imortalizando o pecado. Eu estou dizendo que a cruz não foi o suficiente para acabar com o pecado e nem com a raiz do pecado. Estou dizendo que o sofrimento, a morte e a miséria continuariam existindo por toda a eternidade. Quando o capítulo 21 do livro do Apocalipse diz claramente que, vamos ler? Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, a palavra de Deus. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Outra razão de por que nós não acreditamos que a pessoa vai ficar em um tormento eterno. Outra razão, óbvia, porque sugerir um lugar maculado no universo de Deus, né? Por toda a eternidade, indica ser impossível ao próprio Deus aboli-lo. Quando eu sugiro que haverá um lugar no universo
onde as pessoas vão viver eternamente, mesmo em sofrimento, em razão do pecado. E o pecado não existe separado das pessoas, de Satanás e seus anjos. O pecado só existe porque existem seres que pecaram e que pecam. Então, quando eu digo que em algum lugar do universo, estas pessoas, juntamente com Satanás e seus anjos, continuarão existindo, eu estou sugerindo um lugar no universo, por toda a eternidade, indicando que é impossível para Deus abolir o pecado, o originador do pecado e os pecadores. Isso não vai contra a Bíblia? Deus pode todas as coisas. Quarto motivo de que nós não acreditamos em um tormento eterno, onde as pessoas ficarão queimando eternamente, sofrendo eternamente. Porque isso reduziria o atributo de amor do caráter de Deus. Isso implicaria no conceito da ira que jamais se aplaca. Deus, ele vai combinar a sua justiça e sua misericórdia. Só Deus sabe como executar sua ira, usando a balança da justiça e da misericórdia. Quando eu acredito em um lugar em que as pessoas estarão queimando eternamente, isso é desproporcional, queridos. Veja bem, como uma pessoa que viveu 50, 60, 70, 80 anos de pecado, agora irá pagar vivendo eternamente por 80 anos de pecado. Não é um contrassenso? Será que é por isso que muitos que não entendem essa questão se revoltam contra Deus? Será que é por isso que existem muitos ateus, muitos que se colocam contra Deus, porque não conseguem entender essa questão? Como um Deus de amor, como existe justiça em um Deus de amor que pune um pecador por seus pecados, que viveu 80, 70 anos e agora lhe dá a paga eternamente? É estranho, né? Isso incorre em um caráter de um Deus que jamais terá a sua ira aplacada, né? Última evidência de que nós não acreditamos em um estado em um local, um ambiente onde as pessoas estarão sendo castigadas eternamente. Último ponto. Porque as Escrituras ensinam que a obra expiatória de Cristo é aniquilar o pecado, o originador do pecado, a raiz e o ramo. Eu quero ver com você aqui Hebreus 9, 26. Hebreus, capítulo 9, verso 26, diz assim, Hebreus, capítulo 9, verso 26, a palavra de Deus diz assim: se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Amigos, Jesus colocará fim ao pecado. Jesus colocará fim ao originador do pecado. E por que ele se manifestou? Olha o que diz Hebreus 9, 26. Ele se manifestou para dar fim, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. As Escrituras ensinam que a obra de Cristo é aniquilar o pecado. E o pecado só existe, amigos, porque existe o originador do pecado e seus anjos. E as pessoas que seguem o originador, que é Satanás, então o pecado só existe porque as pessoas que escolheram pecar existem. Então não é correto, não tem lógica e não tem, sobretudo, base bíblica a teoria de que
pessoas ficarão em algum lugar no universo queimando eternamente por causa dos seus pecados. Sabe, não há graça nisso. As pessoas, quando olham para esse tipo de ensinamento, elas veem um Deus que não sacia em sua ira, um Deus vingativo, um Deus injusto, que vai deixar um pecador que viveu 70, 80 anos, agora como paga para a sua rebeldia de 70, 80 anos, viver eternamente é desproporcional, não existe. Então, onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está em que o pecado, o originador do pecado, serão aniquilados para sempre. Por quê? Romanos diz, e é um texto clássico, porque o salário do pecado é a morte, e não vida eterna no inferno. Agora pense comigo, você é pai, você é mãe, você tem 2 filhos, um viveu piamente na presença de Deus, fiel, que te amava, te respeitava e vivia os preceitos divinos. O outro não quis saber de Deus, não te honrava, não honrava a sua família, não honrava a fé. Você o deixou de amar por isso? De forma alguma. Agora você, como pai, vai permitir que o seu filho, que viveu uma vida, 60, 70, 80 anos de pecado, fique queimando e sofrendo eternamente? Qual pai teria paz no céu? Qual mãe teria paz no céu, sabendo que o seu filho estaria vivendo uma vida eterna em algum lugar do universo, sendo castigado eternamente por 60, 70 e 80 anos de pecado? Há justiça nisso? Qual pai, qual mãe teria paz em saber que o seu filho estaria sofrendo dessa forma? Amigo, se nós que somos pecadores ilimitados, não teríamos paz, não teríamos alegria, não teríamos prazer, imagina o Pai de amor. É por isso que Deus vai lidar com o pecado e o originador do pecado com misericórdia. Se você não quer ir para o céu, é uma escolha sua. Quando Jesus voltar, então a raiz do pecado será eliminada. A raiz do pecado e os seus ramos. Ou seja, quem são os ramos? Todo aquele que não quis saber de Jesus e que se agarrou ao pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em deixar alguém queimando eternamente. Qual é então a solução? Aniquilação total. Se a pessoa não quer ir para o céu, Deus não a levará à força. Se ela não quer receber o perdão, Deus não pode perdoá-la sem que ela queira. Então, qual é a resposta para estas pessoas? O salário do pecado é a morte. Deixarão de existir para sempre. Por isso o capítulo do Apocalipse, por isso o Apocalipse nos diz que não existirá mais morte, mais pranto, nem dor. Esta é a resposta para Deus. Este estudo terá desdobramentos. Nós vamos ver então quando isso sucederá, quando Satanás e os ímpios serão destruídos para sempre. Você não pode perder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.